Se você pensa o ato puro, ou Deus pura e simplesmente, enquanto Deus, não há nada fora dele, só existe Deus. Entretanto, como existe um universo, como existem as coisas, como existimos nós. É como se Deus criasse um espaço internamente, sim, que permitisse uma relação interna entre o absoluto e o relativo. perfeito. Que de um certo ponto de vista a gente pode dizer, bom, isto é o cosmos. Né? Então, porque se você pensar o que seria, vamos dizer, aqui sempre as palavras são perigosas, ou o teu centro, ou o teu espírito, ou você mesmo, na medida em que é espiritual, ele em si, ele não tem limite. E ele é o próprio Deus. Mas como então eu não sou o próprio Deus e sou alguém limitado? Eu digo não, né? O Lavelli, por exemplo, aprofunda muito isso. Eu repito. É preciso que esse ato espiritual, esse espírito que é um ato, que é um poder e não um ser, né, e não uma coisa feita, vamos dizer assim, ele se relacione com, ele tenha limites, ele seja limitado por algo que lhe seja exterior. Está entendendo? Então, aí entra a ideia da individuação. Quer dizer, o que nos distingue? O que nos distingue são elementos, não que nos distingue, vamos dizer, essencialmente. Nada nos distingue essencialmente, mas nós não existimos essencialmente. Então, o que nos distingue são as condições, que a gente poderia dizer, espaço-temporais, nas quais a gente veio à existência. Deus não poderia criar, pelo menos humanamente falando, um espírito puro. Ele cria um espírito na medida em que ele, vamos dizer assim, estabelece um limite. E, portanto, ele é como se em cada um de nós, que a criação de cada um de nós fosse uma autolimitação do próprio Deus. E essa autolimitação, essa limitação só pode se dar por aquilo que te é exterior, e portanto pelo cosmos. E por isso Deus criou o mundo para o homem. Por isso Deus criou o mundo para o homem. Não só por isso, porque também o mundo acaba sendo uma mediação. Você poderia dizer, se o mundo como um todo, e aqui a gente não pode esquecer que esse mundo como um todo inclui todos os tempos, e não só vamos dizer, o tempo, não só a situação atual. Se o mundo como um todo é uma imagem mutável, como dizia o Platão, da eternidade, essa limitação que cria cada ser humano, cada indivíduo,
o mundo preenche o espaço que separa cada indivíduo do próprio Deus. Você está entendendo? Essa é uma ideia do Lavelle, dito do meu jeito. Mas este mundo não é somente um mundo físico. Físico no sentido a terra, as coisas. Não, é o mundo como um todo. Não, ele é corporal. Ele é um mundo como um todo. Vamos dizer, psicossomático. Sim. Mas não é só soma no sentido da carne, porque as estrelas todas também, e os pontos de vista. Quer dizer, em Deus, por exemplo, isso é uma ideia também do Lavelle, futuramente a gente tem que retomar aquele projeto, pelo menos de comentar a introdução à dialética do tempo do eterno presente, que são os 4 volumes lá, e ele escreveu uma introdução já em 47, portanto que faz uma síntese. Mas seria bom a gente também dar uma olhada no primeiro livro dele, onde ele trata exatamente das condições do mundo corporal e que já está em germe, já estão em germe as ideias que depois ele vai aprofundar. Mas se você pegar assim, não só o ponto de vista humano, mas o ponto de vista de tudo aquilo que existe no universo, em todos os patamares corporais. Então vamos pensar assim, desde o homem até a ameba, a formiga, a abelha, a árvore. São pontos de vista distintos sobre o todo. E cada, vamos dizer, o somatório disso tudo é a visão que Deus tem do cosmos. Está entendendo? Então, tudo aquilo que existe, por isso você não pode pensar, e aí a física newtoniana, a mecânica física em geral, isso já começa com Descartes, nos induz em erro aí, porque a gente imagina, por exemplo, que uma xícara, ela tem uma substância, ou seja, ela tem algo internamente que garante a sua própria integridade. Quando ela está sendo não é nem sustentada, a existência dela depende do cosmos inteiro. Então ela não tem uma substância. Ou, se você pegar de outro ponto de vista, o que está mantendo na existência é o próprio ser, é o próprio Deus. Mas ela não está mantendo a xícara independente, não mantém a xícara, a formiga, o meu corpo, independentemente. Né? Ele está presente, né? Mas isso aí é da tradição cristã, isso aparece desde o início, se começa a refletir sobre isso. Mas o próprio Cristo diz isso várias vezes, meu Pai opera ainda agora e eu também opero. Ou seja, ele está mantendo tudo na existência. E ele se encontra na intimidade, como Deus não tem partes, ele está presente em cada momento, em cada parte do universo. A questão é que no nosso corpo e no mundo externo, ele está presente sim na intimidade, mas eu não tenho acesso direto. Então eu tenho todo o cosmos, vamos dizer assim, entre a intimidade de alguém ou de uma coisa e a minha intimidade. Então o cosmos inteiro, ele é, vamos dizer assim,
lado, o que preenche a minha separação do próprio Deus, e por um outro, o que vai me aproximando dele enquanto compreensão do universo. Agora, na minha intimidade, Deus também está me sustentando no ser, ou me dando o próprio ser. E não é nem ele não me dá o próprio ser diretamente, mas ele me dá o poder de ser, o ato. Então, não só Deus é um ato puro, nós também somos ato. Só não é puro. Por quê? Porque esse ato ele só pode se realizar no mundo. Então, quando eu realizo uma ação qualquer, não é só o efeito dessa ação no mundo, essa modificação no mundo que eu criei. Eu também fiz isso. Mas o mais importante é que eu atualizei uma possibilidade que existia em mim enquanto possibilidade, enquanto potência, numa linguagem aristotélica. Então, quando eu fiz isto, eu me tornei aquele que fez isto, ou seja, eu atualizei essa possibilidade. E isto se torna parte agora do meu ser. Então há uma tensão, e aqui nós estamos mesmo no coração da filosofia do Ravelli, há uma tensão entre ato e ser. O ser, ele sempre, vamos dizer, ele sempre é estático de uma certa forma. Ou ele está no passado de uma certa forma. Por quê? Porque ele é aquilo que eu realizei. O resto está em potência. E, portanto, não é eu. Está entendendo? Então, a nossa vida, a vida humana, ela é pelo menos em potência, constante atualização de possibilidades. E uma constante, portanto, transformação não é bem a palavra, mas criação do ser. Está entendendo? Tem uma dimensão criativa mesmo. O tal do torna-te. Exatamente. Exatamente. Porque, por um lado, depende do teu lugar no cosmos, vamos dizer, não é bem do teu lugar, mas do lugar onde você está, que vai te oferecer possibilidades de realização. E por um outro lado, depende da tua liberdade, das escolhas que você faz e de quanto a tua consciência está voltada para a intimidade ou para a exterioridade. Então, esse torna-te aquilo que tu és também é dúbio ou ambíguo, tem dois sentidos, porque aquilo que tu és não está definido antecipadamente e ao mesmo tempo está no sentido de que é a partir do lugar onde você está que você pode ir se tornando essas possibilidades, mas essas possibilidades são tão inumeráveis, né, que é uma tensão entre liberdade e determinismo, não no sentido de fatalismo, mas no sentido de limitação. Condições né? E quanto mais você mergulhar, vamos dizer assim, ou espalhar-se nas condições de limitação,
menos livre você é e menos individualizado você é. E quanto mais você mergulhar na sua intimidade, portanto, nesse ponto em que há uma ligação essencial com o próprio Deus, mais livre você é e maiores são as suas possibilidades de realização. Porque tudo aquilo que está fora é exterior, portanto é manifestação do próprio ato. E você encontra esta mesma coisa enquanto possibilidade no ato. Está entendendo? Então aí a gente começa a entender um pouco como a gente vê às vezes os santos dizendo, bom, São Paulo dizendo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como diz, mas como é que é possível? Ou seja, você está praticamente, um São Paulo aproximou-se tanto dessa intimidade onde o próprio Deus habita ou está, que ele realiza inúmeras possibilidades que seriam impossíveis de realizar se fossem realizadas no cosmos, entendeu? Porque você não teria o apoio para isso. De maneira que torna-te aquilo que tu és, também pode ser lido como torna-te o Cristo. Então, aquilo que você estava falando do batismo como uma sementinha, me pareceu muito análogo, só Sim. que numa ordem sobrenatural. Né? Sim. Sim. Por isso, o renega-te a ti mesmo e o torna-te quem tu és são... É uma tensão entre essas duas coisas, E eu vejo que, por exemplo, hoje em dia, quando as pessoas têm a maioria talvez, das pessoas que têm um envolvimento real, que quer dizer, estão de fato envolvidas com a igreja e buscando a Deus, elas perdem esse ponto e elas tendem a derramar-se na exterioridade. Seja no plano sentimental, seja mesmo no plano das obras. Não estou negando o valor das obras de maneira nenhuma. Mas não é através das obras diretamente, das obras de caridade, por exemplo, assistenciais, ou de serviço, que você alcança a santificação. É através, os santos todos insistem nisso, da oração. Ou seja, do teu mergulho, da tua identificação e da tua abertura ao próprio Deus. E aí, isto se derrama nas obras. Quer dizer, claro que essas obras também vão fazer parte disso, mas há uma diferença que, vamos dizer, teoricamente é sutil, mas na prática é um abismo. Né? Porque, por exemplo, isso resulta às vezes num trabalho de serviço pastoral intenso e num estacionamento e, portanto, numa regressão, como Santo Agostinho diz, no plano das virtudes e da oração. As pessoas rezam muito pouco e vamos dizer, exercitam-se muito pouco no caminho das virtudes porque não tem tempo para isso. O trabalho exterior acaba, estou falando claro da maioria, não é todo mundo, evidente. Mas esses que não são a maioria são pessoas que têm vida de oração, como a gente chama. Quer dizer, sem vida de oração, nada feito. E é muito fácil, quer dizer, a gente cai numa espécie de ativismo, faz coisas da manhã à noite para a igreja, mas no fundo esse para a igreja é um truque, é uma autoilusão. A pessoa está, na verdade, indo para o exterior. São pessoas que não aguentam 10 minutos de silêncio.